v. Cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Quarto, os organismos credenciados deverão ainda, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. E perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. E ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. E estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. E v. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia Federal, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. V. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo período mínimo de 2 anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do Registro Civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. V. Tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhes sejam concedidos, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Quinto, a não apresentação dos relatórios referidos no quarto deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Sexto, o credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 anos, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Sétimo, a renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Oitavo, antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência. Nono, transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando, obrigatoriamente, as características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Vigência.
10. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 11. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados, que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados, é causa de seu descredenciamento. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de um ano, podendo ser renovada. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 14. É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 52-A. É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 52b. A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto na alínea C do artigo 17 da referida convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro caso não tenha sido atendido o disposto na alínea C do artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo o pretendente brasileiro residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 52c. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, a autoridade central estadual,
ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, na hipótese de não reconhecimento da adoção, prevista no 1º deste artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se as providências à Autoridade Central Estadual, que fará a comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de origem. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 52d. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou o adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Capítulo 4. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E direito de ser respeitado por seus educadores. E direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, e direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Art. 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019. Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. E progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. E atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Primeiro, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Segundo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.
Terceiro, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de e maus tratos envolvendo seus alunos e reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantido-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Art. 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Capítulo 5. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Vide Constituição Federal. Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios, e garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, e atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, e horário especial para o exercício das atividades. Art. 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho, e noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, e perigoso, insalubre ou penoso. E realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Primeiro, entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Segundo, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.
Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. E respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Título II. Da prevenção. Capítulo 1. Disposições gerais. Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E vê o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Vê a inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Via a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Art. 70b. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas a que se refere o art. 71, dentre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo, as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado,
assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível, na forma deste Estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culposos ou dolosos. Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014. Art. 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Art. 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Art. 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta lei. Capítulo 2. Da Prevenção Especial. Seção I. Da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para a orientação do público. Seção I. Dos produtos e serviços. Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de armas, munições e explosivos. E bebidas alcoólicas.
e produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida. IV fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, vê revistas e publicações a que alude o art. 78. Vi bilhetes lotéricos e equivalentes. Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção II. Dá autorização para viajar. Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019. Primeiro, a autorização não será exigida quando a tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação, ou incluída na mesma região metropolitana. Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019. B. A criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019. De ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. 2. De pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Segundo, a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente e estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, e viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Parte especial. Título I da Política de Atendimento. Capítulo 1 Disposições Gerais. Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento e políticas sociais básicas e serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências, redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. E serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. IV Serviço de Identificação e Localização de Pais, Responsável, Crianças e Adolescentes Desaparecidos. V Proteção Jurídico-Social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vi políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência.
VI campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 88. São diretrizes da política de atendimento e municipalização do atendimento e criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. E criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. IV manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. V integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional, via integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional. Com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta lei, redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. V. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. VI especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. X formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. X realização e divulgação de pesquisa sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Capítulo 2. Das entidades de atendimento. Seção I. Disposições Gerais. Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de vide e orientação e apoio sociofamiliar e apoio socioeducativo em meio aberto. E colocação familiar. IV acolhimento institucional, redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência V prestação de serviços à comunidade, redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide liberdade assistida, redação dada pela Lei nº 12.594,
de 2012, vide, VI Semiliberdade, e redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012, vide, VI Internação. Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012, vide. Primeiro, as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à acento grave criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4º desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E o efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E, em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 91. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Primeiro será negado o registro à entidade que, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. A. Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. B. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. C. Esteja irregularmente constituída. Detenha em seus quadros pessoas inidôneas. E, não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, o registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no primeiro deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência.
e preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E atendimento personalizado e em pequenos grupos. E v. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. V. Não desmembramento de grupos de irmãos. V. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. V. Participação na vida da comunidade local. V. Preparação gradativa para o desligamento. E x. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Primeiro, o dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada seis meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no primeiro do art. 19 desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, os entes federados, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quarto, salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos I, V e I do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sexto, o descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sétimo, quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária,
ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar Local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o disposto no 2º do art. 101 desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras: e observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. E não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. E oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos. E preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. E oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. E oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Propiciar escolarização e profissionalização. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. E propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. E proceder a estudo social e pessoal de cada caso. E reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. E manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Primeiro aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, no cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Art. 94-A. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014. Seção I. Da fiscalização das entidades. Art. 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.
Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Art. 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante do art. 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, e às entidades governamentais. A. Advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. E as entidades não governamentais. A. Advertência. B. Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas. C. Interdição de unidades ou suspensão de programa. D. Cassação do registro. Primeiro, em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, as pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Título I. Das medidas de proteção. Capítulo 1. Disposições gerais. Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. E por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. E por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. E em razão de sua conduta. Capítulo 2. Das medidas específicas de proteção. Art. 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras leis, bem como na Constituição Federal, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E proteção integral e prioritária. A interpretação e a aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E responsabilidade primária e solidária do poder público, a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E vê interesse superior da criança e do adolescente, a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto, incluído pela Lei nº 12.010,
de 2009, vigência. V. Privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Via intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. V. Intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. V. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. X. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. X. Prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva, redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. X. Obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. X. Oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos 1º e 2º do art. 28 desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: e encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, e orientação, apoio e acompanhamento temporários. E matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, IV inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. V. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. V. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. V. Acolhimento institucional, redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. V. Inclusão em programa de acolhimento familiar, redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência e X. Colocação em família substituta. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais,
utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-lo sob sua guarda, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E vê os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quarto, imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, o plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sexto, constarão do plano individual, dentre outros, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência e os resultados da avaliação interdisciplinar, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E os compromissos assumidos pelos pais ou responsável, e, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para a sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sétimo, o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência.
Oitavo, verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Nono, em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. 11. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 102. As medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Vide Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária. Segundo, os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Terceiro, caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei no 8.560, de 29 de dezembro de 1992. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quarto, nas hipóteses previstas no terceiro deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para a adoção. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.
incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016.